estequiométrico? É o cálculo de quantidades, determinação de quantidades de reagente e produtos em uma reação química, beleza? Neste caso, então, são duas, né, situações aqui que dão base para o cálculo estequiométrico, que são as leis ponderais, que a gente viu semana passada, né? As leis ponderais. Ok? As leis ponderais que dão base aqui para o cálculo estequiométrico, né? É a lei de Proust, ou lei, né, da proporção constante, e a lei de Lavoisier, ou lei da conservação da massa, né? Lei da conservação da massa. Beleza? Então, lei da proporção constante significa que as reações elas vão acontecer, tá? Em proporções definidas, né? Que é, na realidade, o cálculo, o coeficiente estequiométrico que a gente acha ao balancear uma equação química. Então, o coeficiente estequiométrico, ele diz o quê? Ele diz a proporção em que aquelas substâncias reagentes irão reagir para formar também, em proporções definidas, substâncias nos produtos, tá? E a lei da conservação da massa, a lei de Lavoisier, né? Se você somar a massa de todos os reagentes, tem que ser igual à massa de todos os produtos de uma equação devidamente balanceada, tá? Beleza? Aí, neste caso, em questão de quantidades, tá? Quantidades, a gente trabalha com 4 grandezas principais aqui, né? Que na realidade nós temos o mol, né? O famoso mol, né? É uma unidade, né, da química, ok? Que é a unidade de quantidade de matéria, né? O volume, que é bem importante. Então, o volume, de acordo com, né, a teoria, um mol de Avogadro, né? Um mol de qualquer substância gasosa possui sempre 22,4 litros de volume em CNTP, tá? Lembra que a gente, né, viu isso semana passada? Então, um mol de qualquer substância gasosa, né? Porque quando eu estou falando de volume, eu estou falando de gás, né? E ainda em CNTP, é equivalente a 22,4 litros, tá bom? Este número aqui é bom gravar, tá? Algumas literaturas trazem como sendo 22,7, ok? Outras como 22,4, mas o mais utilizado aí, 22,4, tá bom? Normalmente é um dado fornecido no vestibular, na prova de química, tá? Mas se caso não fornecer, normalmente fornece, 22,4 não é difícil de gravar, tá bom? Ainda mais que você vai fazer um monte de exercício, então isso aí vai estar grudado na sua cabeça, beleza? E aí nós temos também a situação de quantidade de íons, átomos, moléculas, tá? Então, partículas elementares, vou colocar aqui, tá? Partículas elementares. Quando eu falo partículas elementares, eu estou me referindo a átomos, íons, moléculas e assim por diante, tá? E aí aqui vocês também já devem, né, ter estudado. Partículas elementares, segundo Avogadro, diz que um mol de qualquer substância, aí não precisa ser gasosa, né? Qualquer substância
é equivalente a 6,023 vezes 10 elevado à 23ª, tá? 6,02, 6 vezes 10 à 23ª, aí, né, não tem problema. Você pode gravar como 6 vezes 10 à 23ª. Pode, né, ignorar essas casas aqui após a vírgula, tá? Então, número também bem importante, tá? E esse número, ele é conhecido como constante de Avogadro, ou número de Avogadro, também é a mesma coisa, tá? Normalmente é dado nos vestibulares, mas também não vai machucar se você decorar 6 vezes 10 à 23ª, beleza? Então é equivalente a 6 vezes 10... O que é? Moléculas. Se o enunciado estiver falando de moléculas, tá? De átomos, se o enunciado estiver lidando com átomos, com íons, se o enunciado estiver lidando com íons, e assim sucessivamente. Beleza? E aí nós temos uma outra situação também, que é a massa. Tá? Que é a massa. Beleza? A massa, normalmente a gente vai lidar aqui com a massa molar, tá? Sempre em cálculo estequiométrico a gente vai lidar com a massa molar, tá bom? Ok? Então, você tem a massa molecular. Quando eu falo massa molecular, eu estou eu estou me referindo à massa de uma molécula. Quando eu falo em massa molar, eu estou me referindo à massa de 1 mol. E aí ela pega um universo, tá? Ela pega um sistema. Não estou me referindo a uma entidade. Eu estou me referindo a dúzia, por exemplo, né? Ok? Então, massa molar seria o quê? A massa de 1 mol de substância, certo? E a sua unidade, né? E a sua unidade é o quê? Gramas por mol. Sempre que eu falar em gramas por mol, eu estou me referindo à massa molar. Professor, como que eu faço para calcular a massa molar, né? A massa molar, na realidade, você vai pegar a massa molecular. A massa molecular vai ter a unidade U. A massa molar, você vai pegar o mesmo número e colocar grama por mol. Pronto. Tá bom? Que a gente já tinha falado isso aí na semana passada. Beleza? Tá, Susi? Né? Bem resumidinho aí. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ficar fazendo relações, né? Entre essas grandezas aqui, mol, volume, massa, né, quantidade de partículas. Então, o cálculo estequiométrico, na realidade, vai ficar lidando, vai ficar se transformando, né? Mol em volume, mol em partícula, partícula em volume, volume em massa, tá? E aí não tem segredo não, tá bom? Então, aqui é muito importante você ter o quê? Uma boa interpretação de texto, para você saber o que é dado importante, o que é dado relevante, e o que é dado, né, só para informativo, né? Você não está ali na hora de uma prova, você não está querendo aprender, não está querendo se informar. Você está querendo o quê? Acertar o negócio para passar, né? E aí você ganha tempo reconhecendo o que é dado informativo, o que não é dado informativo, beleza? Vamos fazer aqui as relações, né? As relações, podemos chamar de grandezas aí, né? Vamos pegar, por exemplo, para você enxergar toda essa situação, vamos pegar a formação da amônia, né? Formação da amônia. Então, você tem, né, o N2 molecular reagindo com H2 molecular, formando, então, o NH3. Essa é a reação, né, de formação da amônia, né? Estou trabalhando aqui, né, sempre em gás. Né, gás nitrogênio, gás hidrogênio, vou formar gás amônia ali, né? Então, aqui em gás, para que as comparações que eu faço com volume aqui sejam verdadeiras, né? E verídicas. E aí eu vou montar essa tabelinha aqui com vocês. E a gente vai analisar cada situação aqui, tá? Beleza, né?
olha só, nós temos que balancear a equação, né? Se a gente não balancear a equação, tudo que a gente fazer de relação aqui vai ser em vão. Temos que balancear a equação, tá? Então, balanceando a equação, a gente vê o que aqui? A gente vê o seguinte, lembre-se que você começa balanceando metal, se não tem metal você passa para metal, diferente de hidrogênio e oxigênio. Então aqui a gente tem um nitrogênio, né? 2 átomos de nitrogênio aqui, certo? Eu tenho um só aqui formando amônia. Então vem aqui e coloco o coeficiente estequiométrico 2, de modo que 2 vezes 1, 2. Aqui então 1 vezes 2, 2. Balanceei o nitrogênio. Ao colocar o coeficiente estequiométrico aqui para acertar o nitrogênio, neste caso eu também vou acertar o hidrogênio. Então 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 2. Vou colocar o coeficiente 3 então, tá? Então neste caso aqui, o que seria o mol aqui, né? O mol seria os próprios coeficientes estequiométricos, a proporção em que esses caras vão reagir, tá? Então, em termos de mol de cada substância aqui, eu vou ter 1 mol de gás nitrogênio, vou ter 3 mols de gás hidrogênio e vou ter 2 mols de gás amônia, certo? Em relação a volume, né? Em relação a volume, vamos dizer que essa reação está acontecendo com CNTP, ou em CNTP, condições normais de temperatura e pressão. 1 mol de qualquer substância gasosa é equivalente a 22,4. Eu não tenho 1 mol aqui, então significa dizer que eu tenho 22,4 litros. Certo? Olha lá. Não tenho 3 mols aqui de gás hidrogênio, 1 mol é 22,4 litros. Se eu tenho 3 vezes 3, então 22,4 vezes 3, que vai dar quanto? 67,2, né? 67,2 o quê? Litros, né? Estou falando de volume. Amônia, tenho 2 mols, então eu vou ter 44,8 litros. Pronto. Em termos de partícula, né? Colocar aqui quantidade de partículas. Tá? Analisando essa situação, então eu vou ter o quê? 1 mol é equivalente a 6,023 vezes 10 à 23ª, né? Vou arredondar aqui, então, se eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, eu tenho 6 vezes 10 à 23ª, tá? Se eu tenho 3 mols, então eu tenho 3 vezes 6, né? Então eu vou ter 18 vezes 10 à 23ª, né? Ai, professor, mas né, tem que colocar na regrinha ali do exponencial, né? Você tá ligado que é 18 vezes 10 à 23ª ou 1,8 vezes 10 à 24ª, tá? O número não está errado. A forma de representar a notação científica na realidade, ela compreende entre o número de 1 a 9, né? Ele tem que ficar entre 1 a 9 esse intervalo aqui. Mas não está errado, tá? É só a regra, né? Aqui, como eu tenho 2 mol, se eu tenho 2 mol, então posso dizer que eu tenho 12 vezes 10 à 23ª. Se eu tenho aqui, agora massa, né? Massa, eu vou calcular a massa, então, molar, ok? Que a massa molar, o que ela é? Ela é a massa molecular com a unidade grama por mol. Então, vou calcular a massa molecular de cada um aqui, com base na constituição de cada molequinha, e pronto. Nitrogênio, se você olhar na tabela periódica, o nitrogênio é 14U. Tá? Como eu tenho uma molécula formada por 2 átomos, então eu vou ter 28U. Como eu estou falando em massa molar, então eu vou ter 28 gramas por mol. Então aqui, 1 mol de gás nitrogênio é equivalente a 28 gramas. Tá? Molar, né? Aqui, ó. Hidrogênio, 1, certo? Eu tenho 1. Se nesse caso hidrogênio 1, uma molécula é 2 gramas, tá? Porque cada hidrogênio vale 1. Então, primeiro você faz o quê? Depois a gente vai praticar um pouco. Calcula primeiro a massa molecular aqui, ó. Depois você multiplica pelo coeficiente, porque tem gente que se perde muito nisso.
né? O cara multiplica aqui 2 vezes e tal. Então, primeiro calcula a massa de 1 mol, depois multiplica pela quantidade. Então, eu tenho 2 mol de hidrogênio aqui, vezes 3. Então, o equivalente é 6 gramas, tá? Aqui eu tenho nitrogênio 14, cada hidrogênio vale 1, né? Então, eu tenho 17. 17 é a massa molar. A de 2 mol, então, vai ser 34 gramas, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que estes números são equivalentes. E a base da relação para essas situações aqui é o mol. Todo mundo é travado no mol, tá? Sempre quando você quiser calcular qualquer coisa, você vai perguntar o quê? Mas quanto é 1 mol daquilo? Qual a massa de ácido sulfúrico formada a partir de 1 tonelada de não sei o que lá? Quanto se forma com 1 mol? Entendeu? O mol ele trava tudo, é que nem o dólar, é tudo baseado no dólar. Na química é tudo baseado no mol. Beleza? Ok? Então isso aqui vai dizer o quê? Que se eu tenho 1 mol de gás nitrogênio, eu tenho em volume uma equivalência de 22,4 litros, se essa reação ocorrer em CNTP, uma equivalência de 6 vezes 10 à 23ª átomos, íons, moléculas, partículas elementares, que é equivalente a 28 gramas. Nitrogênio, 3 mol equivalente a 67,2 litros em volume, 18 vezes 10 à 23ª em quantidade de partículas, átomos, íons, moléculas e 6 gramas. Então são tudo equivalências. São tudo equivalências, a mesma coisa aqui. Beleza? Não tem segredo. Isso aqui não tem segredo nenhum.